Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT. Entrevistas hoje para o qual eu estendo tapete verde e amarelo, porque eu vou conversar com o advogado, com o professor, com o juiz de direito que presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Vou conversar com o deputado, vou conversar com o ex-presidente da Embratur, nos bons tempos da Embratur, vou conversar com o governador do Maranhão desde 2015. Vou conversar com o governador Flávio Dino, que recentemente saiu do PCdoB e ingressou no PSB. E queria começar essa conversa com o senhor, governador, dizendo que, enfim, temos no Maranhão uma rival, uma figura tão querida e respeitada como o senhor é. Claro, estou me referindo à Fadinha, estou me referindo à Raíssa Leal. E quero saber, deu nessa sua vida agitada para acompanhar durante a madrugada a façanha da Fadinha? Juca, é um prazer falar com você, todos aqueles que nos acompanham pela TVT. Sim, acompanhei, inclusive fiz um tweet na mesma hora da conquista, porque estamos todos no Maranhão muito felizes, porque é uma filha do nosso estado que alcança literalmente até voos bem altos, demonstrou muito talento, muita competência, e estamos felizes por ela e pelos demais atletas do Brasil que têm tido um ótimo desempenho, seja aqueles que conseguem obter medalhas, aqueles que também têm tido resultados muito bons. Temos que estar numa Olimpíada, temos que já valorizar, porque já é um sinal de grande sucesso. O senhor a conhece? Nós acompanhamos a carreira dela. Eu nunca tive com ela pessoalmente, mas nós acompanhamos e desde o início, desde que ela é bem criança, e sei da sua trajetória exitosa, mas eu espero agora ter a alegria de conhecê-la pessoalmente. Ela treina muito, compete muito fora do Maranhão há alguns anos, mas está retornando ao nosso estado esses dias, amanhã ou depois de amanhã, e com certeza haverá essa possibilidade. Governador, o senhor mudou de partido, como eu disse na abertura. Foi para o PSB. Algum trauma nesta mudança? É uma mudança derivada, sobretudo, de aspectos legais. Eu acho que houve mudança na legislação partidária eleitoral no Brasil que não foram as melhores, entre as quais esta, de cláusulas de barreira, de restrições a coligações, e isso acaba induzindo a uma redução talvez muito brusca, muito profunda do número de partidos. E aí o movimento que eu fiz foi nessa direção de procurar uma situação em que se consiga formar, e eu espero que isso se forme a partir do PSB, uma frente política de esquerda, centro-esquerda, e que consiga, inclusive, enfrentar e vencer essas restrições dessa legislação eleitoral. No momento, o que está de plantão é a ideia da sua candidatura ao Senado na próxima eleição? Essa é a tendência mais forte. É claro que temos um longo tempo até as definições, temos aí 1 ano até as convenções. Essas coisas podem mudar sempre, porque nós temos uma instabilidade institucional muito grande no Brasil, mas eu diria que, sem dúvida, a hipótese mais provável é esta candidatura ao Senado. Governador, eu queria que o senhor respondesse a uma questão central
que vai ser colocada pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana. Olá, governador Flávio Dino. Quero lhe dizer que você é das pessoas, dos políticos, que nos animam a encontrar na política os caminhos para a gente poder viver em sociedade e dar solução aos conflitos inerentes à nossa sociedade. Eu queria lhe fazer uma pergunta que tem a ver com a nossa estratégia e a nossa tática. É sabido que os verdadeiros artífices do golpe sobre Dilma não estão no poder. Eles querem criar condições para retornarem ao poder. Portanto, não admitiram Lula em 2018 e agora buscam um caminho chamado de terceira via, qualquer coisa que possa evitar uma disputa entre a esquerda e a extrema-direita representada por Bolsonaro. A primeira questão é se as manifestações pelo impeachment de Bolsonaro, também de uma forma ingênua, elas não estão atendendo aos interesses dessa elite política que foi apinhada do poder com a vitória de Bolsonaro, que era coisa que eles não esperavam. E a segunda, dentro dessa questão, é se nós devemos nos manter na estratégia de provocar o impeachment de Bolsonaro, portanto, viabilizar uma disputa entre a esquerda e esta velha classe política que propiciou o golpe de 2016, ou se nós partimos para a construção de chapas e para a disputa eleitoral efetivamente no próximo ano. Wagner, eu considero que nós temos alguns deveres fundamentais nesse processo tão complexo como você descreveu. O primeiro dever é, sim, defender o impeachment, por uma razão objetiva. O Bolsonaro comete crimes de responsabilidade. E segundo a Constituição, artigo 85 da Constituição, Lei 1079, um governante que comete crimes de responsabilidade, nesse caso gravíssimos, por exemplo, na condução da pandemia, deve sofrer a sanção correspondente à perda do cargo, chamada de impeachment. O outro dever fundamental é isolar e derrotar o Bolsonaro. O governo, como você caracterizou bem, de extrema-direita, agora mesmo flertando até com o nazismo. Vejamos a gravidade disto. Abertamente, namoro aberto com o nazismo. Então, nós temos que derrotar essa gente. Sobre setores da política tradicional, eu acho muito difícil que eles caminhem em bloco. E, portanto, nós devemos atrair o maior número possível de forças para apoiar a nossa perspectiva eleitoral, hoje sob a coordenação imprescindível do ex-presidente Lula, para que possamos vencer as eleições. Muitos desses segmentos políticos tradicionais estão, sim, com Bolsonaro no poder. Então, eu creio que a disputa tenderá a ser efetivamente entre o nosso campo político, mais à esquerda, centro-esquerda, esquerda, e a extrema-direita bolsonarista. O governador fez referência ao flerte, eu diria mais que um flerte, ao namoro do genocida com nazistas. Se refere ao fato de, fora da agenda, ter recebido uma deputada neta de um cidadão que foi ministro de Hitler, uma deputada de um partido de extrema-direita na Alemanha, repudiado na própria Alemanha, fiscalizado pelas autoridades da justiça alemã. Tamanha é a campanha que faz esse partido contra a democracia e que, para surpresa, provavelmente, do genocida, ao chegar à Alemanha, esta deputada botou uma foto dela sendo recebida por ele em Brasília. Esta é a referência feita pelo governador Flávio Dino a esta aproximação já descarada com o nazismo. A propósito, governador, eu li em algum lugar que o senhor está processando o ocupante do Palácio do Planalto, é verdade? Sim, porque ele cometeu crimes contra a honra, crimes contra a imagem, crimes contra direitos.
meus e indiretamente, portanto, do nosso Estado, ao aludir a fatos mentirosos. Você mencionou essa questão da agenda, quer dizer, falta transparência, porque falta ética, no que se refere a esta deputada nazista, que não é só neta de um nazista, ela própria é de extrema-direita. Então, a mesma razão que fez com que isto fosse escondido, não houvesse transparência, também motiva ataques mentirosos contra adversários. No meu caso, ele inventou um factoide e eu sou uma pessoa séria, eu tenho honra, eu tenho caráter, acho que a política não é um vale-tudo. Então, se a pessoa comete um crime, tem que responder perante o Poder Judiciário. Essa foi a razão da ação criminal, ação penal que propus no Supremo Tribunal Federal. Governador, o senhor acha que esse episódio com a deputada nazista, enfim, significará o término do apoio de parte, talvez até uma minoria, mas da comunidade judaica no Brasil? Eu não consigo imaginar, Juca, outra situação tão clara como esta, a fim de levar exatamente a esta conclusão que você aponta. Porque este é um princípio da comunidade judaica no planeta, e um princípio que deve ser respeitado, uma vez que o Holocausto é realmente uma das páginas mais abjetas, mais trágicas, mais vergonhosas da história dos povos. Então, quem tira foto, confraterniza com nazista, agride a memória de milhões e milhões de judeus que foram barbaramente assassinados. Creio que há, portanto, uma incompatibilidade, inclusive com a própria origem dos preceitos religiosos do judaísmo que valorizam a vida. E além, obviamente, dessa temática histórica, que é uma marca tão profunda na história do povo judeu no mundo. Então, realmente, isso não pode ser minimizado. Isto é realmente algo que envergonha a tradição democrática do nosso país, do Concerto das Nações. É importante frisar que essa deputada nega a existência do Holocausto. Não é nem que ela minimiza, como fazem alguns outros nazistas. Esta nega que houve o Holocausto. Ou seja, que Hitler não matou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Governador, o senhor fez referência aos crimes de responsabilidade do habitante do Palácio do Planalto em relação à pandemia. Em contrapartida, no Maranhão, vemos o menor número de mortos proporcionalmente no Brasil causados pela Covid-19. E vemos também que São Luís será a primeira capital a começar a vacinar adolescentes, num estado com as carências que nós sabemos históricas do Maranhão. Como isso foi possível, governador? Sobretudo, levando a sério a pandemia. O governo federal, a partir do seu comandante, do seu chefe, desde o início considerou que era algo menor, algo que passaria quase que por geração espontânea, uma gripezinha, como afinal foi dito, por ele próprio. E isso levou a uma série de desastres administrativos, a exemplo do mais recente, qual seja a demora na compra de vacinas. Aqui no nosso estado, diferentemente deste quadro, em contraste com este quadro, eu, desde o início, comando pessoalmente e diariamente todas as ações de prevenção e combate à pandemia. Foi e tem sido a minha agenda principal. Então, isso faz uma enorme diferença para a equipe, porque, no nosso caso, não é apenas a Secretaria de Saúde que cuida da pandemia. O governo inteiro, a começar do governador, tratam da pandemia. Enquanto em Brasília, o que há é o tal do negacionismo, que levou a negligências gravíssimas
E o resultado aí está. Infelizmente, o Brasil, com este título de um dos piores, quiçá o pior país do mundo no combate à pandemia, graças a Deus aqui no Maranhão temos conseguido preservar vidas. A nossa estimativa é que com o avanço da vacinação neste ano no Maranhão, nós salvamos já 4.000 vidas. 4.000 pessoas deixaram de morrer em face exatamente da velocidade, da logística, da coordenação, do planejamento, da execução que temos feito em relação à vacinação. E o senhor está tranquilo em relação à questão da volta às aulas no Maranhão? Nós já garantimos aos profissionais da educação, de um modo geral, não só professores, o acesso a 2 doses de vacina. Então, nós começamos, fomos praticamente o primeiro estado a vacinar os profissionais da educação de um modo geral, e temos tomado outras medidas, há protocolos sanitários, será um sistema híbrido de aulas presenciais, não presenciais, em regime de revezamento inicialmente, mas nós temos muita confiança de que é possível, e além de possível, Juca, é necessário, uma vez que nós somos o país do mundo que, em razão dos desastres sanitários, maior tempo teve de interrupção das atividades letivas, presenciais. Então, realmente é uma necessidade social no que se refere a crianças e adolescentes. O senhor acha que é possível recuperar o tempo perdido? Porque, evidentemente, há um déficit, né, de um ano inteiro. É possível acompanhar, quer dizer, recuperar esse déficit e, ao mesmo tempo, estar atualizado com um ano de cada aluno, governador? É um gigantesco desafio, especialmente porque não há uma política nacional quanto a isto. O Ministério da Educação nunca convidou uma reunião sequer sobre isto, zero, nenhuma. Então, os estados estão mais ou menos organizando as suas políticas de acordo com o seu planejamento local. No nosso caso, nós montamos uma plataforma na internet chamada Plataforma Gonçalves Dias, com milhares de aulas e apostilas. Essa plataforma, inclusive, pode ser acessada de qualquer ponto, obviamente, do território nacional. Qualquer estudante de qualquer rede estadual de ensino médio ou rede particular pode ter acesso a esse material. E nós montamos um canal de TV aberta, chamamos TV Educação, alugamos um canal de TV e durante a pandemia inteira fizemos aula e vamos continuar fazendo. Mesmo com a retomada das atividades presenciais, vamos manter essas ferramentas. A plataforma Gonçalves Dias, com aulas e apostilas, a TV Educação, exatamente no que se refere ao ensino médio, nós temos essa multiplicidade de alternativas de reforço, além do apoio aos municípios. Nós vamos viabilizar a impressão agora de materiais didáticos para as redes municipais também, a fim de auxiliar as prefeituras nessa tentativa de recuperar esse tempo. É um desafio, talvez, dos maiores da história da educação no Brasil. Governador, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos em seguida. Eu converso com o governador do estado do Maranhão, com o governador Flávio Dino. Governador, eu queria agora que o senhor respondesse à presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ivone Silva. Olá, governador. Prazer vir aqui. Olá, Juca. A nossa conjuntura não tem sido fácil, né? Nem para os movimentos sociais, para os movimentos sindicais e principalmente para os trabalhadores do país. E a nossa única chance é da eleição do ano que vem e nós podermos mudar todo esse quadro através de uma eleição democrática. E o que a gente tem visto aí, não nos últimos dias, mas nos últimos meses, que a cada dia aparece um personagem diferente, né, além do presidente, ameaçando a democracia, ameaçando não ter eleições ano que vem. E a última
foi uma ameaça do ministro Braga. O que o senhor acha sobre isso? Realmente é só uma ameaça ou tem um fundo de verdade disso? Ou estão testando aí a nossa democracia? Ivone, eu considero tais ameaças muito, muito graves e não podem ser, portanto, naturalizadas. Nós temos uma história brasileira, infelizmente, marcada por essas rupturas em que se rasga a Constituição e muitas dessas oportunidades, lamentavelmente, tendo segmentos militares à frente dessas violências inconstitucionais, ilegais, que acabam custando tão caro para o país. Eu creio que nós devemos combater isso sempre com muita firmeza. O Poder Judiciário tem um papel vital em relação a isto, assim como o Congresso Nacional, o Ministério Público, a sociedade civil, para que possamos conter tais ameaças golpistas. Elas podem sim se concretizar, é importante dizer isso com toda a clareza, com toda a nitidez, lastreada tal afirmação num fato simples e objetivo. Esses golpes já aconteceram em outras oportunidades. Me chamou a atenção, Juca e Ivone, que a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nesses dias, achou de homenagear exatamente esses comandantes militares. E eu não sou adepto de teorias conspiratórias, mas considero que nós devemos sempre ver como preocupantes tais sinais. A democracia admite tudo, menos aqueles que querem aniquilá-la. Esse é um preceito consagrado, inclusive, pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, quando julga exatamente a temática da presença nazista na vida partidária daquele país. E diz isso muito claramente, é uma fronteira. Defender a democracia não é um direito, é uma obrigação patriótica. E nós devemos fazer com muita clareza, muita firmeza, muita coragem, para que essas aventuras não prosperem. Eu não considero que elas sejam prováveis, mas, infelizmente, são possíveis. Governador, eu me lembro perfeitamente que na primeira vez que o entrevistei aqui na TVT, ainda em tempos pré-pandemia, no café do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que eu encontrei o jurista Flávio Dino, mais até do que o governador, o político Flávio Dino, decepcionado com os rumos da justiça brasileira. Decepcionado com a Operação Lava Jato e todos os seus desmandos, e decepcionado, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, o senhor diria que tivemos uma recomposição, um reajuste no pensamento jurídico brasileiro, a ponto de reagir em relação a tanta arbitrariedade como naquele tempo? Um ex-presidente da República, Campos Salles, dizia que o Supremo Tribunal Federal era a joia das instituições republicanas. Outro grande jurista, João Mangabeira, fundador, inclusive, do PSB, dizia que o Supremo Tribunal Federal era o órgão que mais havia faltado aos seus deveres com a República. Creio que entre esses dois extremos temos a história, tal como ela é. Há um movimento pendular entre essas duas afirmações que se situam no extremo entre a louvação e, por outro lado, não reconhecer méritos. Daquela entrevista, Juca, para cá, eu diria que esse pêndulo se moveu no sentido mais positivo, porque houve a restauração da legalidade. Não se cuida apenas dos direitos constitucionais do ex-presidente Lula, que estavam sendo gravemente violados naquela ocasião, mas a própria integridade da ordem jurídica não estava sendo respeitada naquele instante. Felizmente, de lá para cá, daquela primeira entrevista para esta, o Supremo corretamente garantiu a autoridade da lei em favor de um acusado em particular, o ex-presidente Lula, mas em favor de toda a cidadania brasileira. Continuamos com uma série de temas em aberto, mas noto uma evolução na direção correta, na direção da preservação da Constituição,
também em outros aspectos. Vejamos que esses propósitos de golpismos estavam muito fortemente presentes já desde 2019 e 2020. E o Supremo, em várias ocasiões, conteve atos despóticos do Bolsonaro. Os estados puderam combater a pandemia protegidos por um julgamento do Supremo, porque o propósito do Bolsonaro era ele assumir o comando sozinho e impedir os estados de combaterem a pandemia. Isso ficou muito claro em várias ocasiões. Então, hoje nós teríamos mais de 1 milhão de mortos no Brasil, se o Supremo não tivesse protegido a federação, protegido o princípio federativo. Então, acho que o Supremo, nesses anos mais recentes, acertou bastante e, num certo sentido, se aproximou mais do Campos Salles do que do João Mangabeira. Governador, ainda perguntando ao jurista, eu vejo uma discussão, se não me engano, em torno do artigo 142 da Constituição brasileira, em que, por exemplo, um jurista como Ives Gandra, representante do que há de mais retrógrado no direito brasileiro, defende a ideia de que este artigo confere ao Exército o poder moderador e, portanto, o direito que o Exército teria de intervir na vida política brasileira. Isto faz algum sentido que seja como tese para ser discutida entre os juristas brasileiros, governador? Quando eu ouço, Juca, essa interpretação, eu lembro sempre de Humberto Eco, quando fala da chamada interpretação paranoica. Um texto, ao ser interpretado, não admite qualquer sentido que você queira conferir. Imaginemos uma cláusula constitucional, efetivamente escrita. Brasília é a capital da República. Ninguém vai imaginar que a Brasília não é a cidade, e sim o veículo, porque seria estapafúrdio. Eu considero que essa leitura do artigo 142 da Constituição está no mesmo nível de absurdo, porque o que ele diz é exatamente o contrário. O que o artigo 142 diz da Constituição é que as Forças Armadas são subordinadas aos poderes constitucionais, ou seja, o poder civil de fato, a única fonte de poder legítimo. Os militares são servidores do poder civil, encarnado nesse arranjo institucional dos 3 poderes. É isso que está escrito no artigo 142, e não há margem para considerar que haveria uma inversão hierárquica em que os militares exerciam uma espécie de tutela por sobre o poder civil, porque isto, além de tudo, se choca contra a própria noção de Constituição, que é, ontologicamente, um construto cultural de limitação do poder e de regras civilizacionais para que os conflitos sejam resolvidos de modo pacífico. Então, o poder militar é a negação disto, uma vez que o poder militar é a imposição da força pela sua própria natureza. Então, não há nenhum espaço, zero possibilidade de se admitir como minimamente razoável, e aí eu considero que Humberto Eco já qualificou adequadamente esse tipo de esdrúxula interpretação que é visceralmente antidemocrática. O senhor considera que haja algum risco de que uma ideia estapafúrdia como essa, eu gostei da imagem que o senhor faz, é como se dissesse que Brasília, a piruinha da Volkswagen, fosse a capital brasileira. Realmente, vou passar a adotar, vou citar a fonte, mas vou passar a adotar esta comparação. O senhor considera que haja clima na tropa brasileira para, de alguma maneira, respaldar tese tão estapafúrdia? Majoritariamente não, mas a história, novamente recorro a ela, não autoriza assim também 100% de otimismo. Então há, sem dúvida, setores extremistas, às vezes até em defesa de privilégios pessoais, interesses pessoais,
que são seduzidos por essas aventuras. É verdade que o preço a pagar depois para a instituição militar é muito alto. Vejamos a longa noite da ditadura. As Forças Armadas demoraram décadas para recompor sua imagem abalada por escândalos, ilegalidades, torturas, crimes, deixaram o país com hiperinflação, endividado, dívida externa altíssima, subalternizado ao FMI. Este foi o legado que chegou à transição democrática em 1985. Então, espero que esta memória sirva para desanimar uns e outros que acabam caindo no canto da sereia do golpismo. Governador, que papel o senhor acha que a CPI da pandemia está desempenhando nesse momento no Brasil? Papel importante de recompor a cadeia de responsabilidade em relação a este número elevadíssimo de vidas perdidas, mostrando que havia método nisto tudo. Portanto, não eram apenas bravatas de cercadinho. Havia uma espécie de, entre aspas, planejamento nesta negligência, porque ele foi o elemento talvez mais perene. Se você pegar desde o comecinho da primeira declaração presidencial feita sobre pandemia, até os atos agora, atuais, questionando a eficácia de vacinas, não usando máscaras em locais públicos. Nós temos um fio condutor, a coerência da barbárie, e a CPI tem revelado isso com muita nitidez. Espero também que isso ajude a corrigir o futuro, uma vez que nós não sabemos sequer o horizonte temporal da pandemia, como ela irá se comportar em face de novas variantes e, por exemplo, da necessidade de uma campanha contínua de vacinação. Então, a CPI é útil para o passado, é fundamental também para o futuro. Mas o senhor diria que, além da questão do negacionismo, além da postura da implantação da necropolítica no Brasil, estamos diante de um caso de corrupção? Os fatos estão sendo revelados todos os dias. Lembrando sempre que a corrupção não se consuma com a entrega de uma vantagem. O ato de solicitar uma vantagem também já é corrupção. Nós temos o mau uso de dinheiro público, que a gente coloca tudo debaixo do guarda-chuva corrupção, mas também atende pelo nome técnico de peculato. Então, você tem várias modalidades criminosas cujos indícios estão sendo apontados aí pela CPI, de modo, às vezes, até espantoso, uma vez que nenhum roteirista de um filme de tragicomédia, enfim, poderia formular certas situações, acerca, por exemplo, das intermediações de compra de vacinas, realmente situações inusitadas e situações que tiveram consequências terríveis e que se revelaram um itinerário de crimes, infelizmente. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos com uma questão posta pelo coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. Até já. Converso com o governador do Maranhão, Flávio Dino, ele em seu gabinete, eu em minha casa, seguindo os ditames das autoridades sanitárias pelo mundo afora. A pandemia continua, a pandemia não está dando refresco. Estamos vendo naquilo que eu chamo de Tóquio Covid-21, o que está acontecendo neste momento na capital japonesa. Tóquio está batendo recordes de novos casos. Não por acaso está recebendo os Jogos Olímpicos, que todos nós amamos, mas que certamente não era para serem disputados nesse momento. Eu queria agora que o governador respondesse
a João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do MST. Olá, meu querido governador Flávio Dino e a todos que nos acompanham. O senhor e todos sabemos que o Brasil vive a sua pior crise de toda a história. Uma crise do modelo capitalista que atinge a economia, que gera cada vez mais desigualdade social. Nós jogamos para a sarjeta 60 milhões de trabalhadores brasileiros com essa crise, com os crimes ambientais que afetam também aí o seu estado do Maranhão e toda a Amazônia, o Pantanal, todos os biomas vêm sendo agredidos pela ofensiva de grandes empresas e uma crise política que se agravou com a eleição desse governo insano que, diante da Covid, se transformou em um governo também genocida. Então, diante dessa crise grave, profunda e que será prolongada, o senhor é um homem público, talvez dos poucos brasileiros, que já atuou nos 3 poderes. Veio do judiciário, passou pelo legislativo e agora está no executivo. Eu lhe perguntaria: quais são as mudanças estruturais que o Brasil precisa para sairmos dessa crise e melhorar de vida o nosso povo? E o senhor, sendo governador, pode dar boas dicas. Por onde devemos começar essas mudanças, se as forças populares, espero, voltarem ao governo federal a partir de janeiro de 2023. Pequenas reflexões. Me alegro em vê-lo aqui debatendo. Espero que termine logo esse Covid para nós retomarmos com forças as nossas parcerias do MST com o governo do Maranhão, naquele nosso programa de alfabetização de adultos, que foi um sucesso, e também na produção de alimentos saudáveis do Maranhão para o mundo. Grande abraço, governador. Stedley, uma alegria poder mais uma vez dialogar com você. Lembrando que nós já distribuímos aqui mais de 500 mil cestas básicas e grande parte desses produtos adquiridos da agricultura familiar, exatamente pelo nosso compromisso com a produção de alimentos, com a agroecologia, com a agricultura sustentável no nosso país. Sobre as prioridades, eu considero que há 3 que especialmente destacam. É claro que o cardápio é um pouco mais amplo, mas há, Juca, 3 temas que eu considero centrais para responder à instigação, à inquirição do Stedley. O primeiro tema é aquele atinente ao trabalho, emprego. Eu não acredito no governo progressista que aceite o vale-tudo no mundo do trabalho. Então, o primeiro passo é recompor uma legislação trabalhista básica, inclusive para esses segmentos que hoje estão entregues à lei da selva. Me refiro a todos os precarizados, uberizados e por aí vai. Não pode ser isto. Eu até admito, a CLT não se adequa, são autônomos, até admito isso. Mas não ter direito algum, não ter o direito de intervalo para comer, não ter jornada, não ter descanso semanal remunerado, não ter férias. Isto é realmente um retrocesso à primeira Revolução Industrial, ao século XVIII. Então, é uma modalidade de exploração do trabalho humano incompatível com o estatuto de sociedades que se pretendem civilizadas, entre aspas. Então, eu considero trabalho, emprego, legislação trabalhista e legislação sindical, porque os sindicatos foram dizimados e eu não conheço sociedade democrática que possa se afirmar sem que haja a livre organização da sociedade civil, especialmente, claro, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, esse é o primeiro tema. O segundo que menciono é o da reforma tributária, não com esse caráter amplo,
que o tema costuma comportar, mas, sobretudo, no que se refere à progressividade. Essa é a prioridade máxima. Nós temos um sistema tributário justo no Brasil, em que o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, seja obedecido e, efetivamente, as pessoas de maior capacidade econômica paguem mais e aqueles que têm menor capacidade econômica paguem menos. Se nós tivermos o sistema tributário dos países da OCDE, já é uma revolução no Brasil. Eu me refiro aos países da Europa, dos Estados Unidos, que têm, em relação à progressividade, regras que parcela da elite brasileira não quer nem ouvir falar, especialmente no que se refere a grandes heranças, grandes fortunas. Grandes aí, julgo importante explicitar, eu estou falando de grandes mesmo, não é da classe média, que às vezes pensa que é grande, mas não é, em termos internacionais para fins de tributação das grandes fortunas e grandes heranças. E o terceiro tema é o da economia verde. Eu acho que o Brasil precisa disto, temos como avançar, inclusive para combater as desigualdades regionais, porque a economia verde, nós estamos falando de uma nova matriz energética, e o Nordeste tem um papel muito grande nisso, solar eólica, por exemplo. Nós temos todo o pagamento de serviços ambientais e ecossistêmicos que a Amazônia presta, de modo que uma economia verde que faça a transição para padrões de economia de baixo carbono, valorize bioprodutos, bioeconomia, também ajuda no combate às desigualdades regionais e sociais. Então, são 3 temas que eu destacaria como um cardápio prioritário de maior progresso social, maior dignidade para a população brasileira. Ficando primeiro na questão ambiental, até pelo seu papel como presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. É possível, governador, reverter o que a boiada já fez? 2, é verdade o que eu li em algum lugar sobre o governo Biden estar procurando cada governador da região amazônica, passando por cima do governo federal, porque sabe que ali não encontra eco? Gostaria que o senhor tratasse dessas 2 questões. Não há dúvida que é possível reverter os danos ambientais. Nós apresentamos recentemente, no âmbito do Consórcio Amazônia Legal, o Plano de Recuperação Verde, que aponta esses caminhos, com a consultoria da economista e professora Laura Carvalho. Nós formulamos esse documento em torno de 4 eixos que aponta as diretrizes para que nós possamos, por exemplo, adotar programas de restauração florestal e de implantação de sistemas jurisdicionais de monetização da redução da emissão de gases de efeito estufa em face da redução de desmatamentos e degradação florestal, os sistemas RED+, PSA, pagamento de serviços ambientais. Então, você tem hoje um aparato, em termos internacionais, em termos nacionais, bastante bom, bastante positivo. É necessário implementá-lo. E esse é o desafio da hora presente, e, sem dúvida, há caminho, sim, de conter, frear o desmatamento ilegal, a queimada ilegal, e também fazer restauração florestal mediante políticas adequadas. Sobre esta temática que você propõe, em torno da dimensão subnacional desta espécie de paradiplomacia, eu acredito que é uma tendência ampla. Eu próprio estive já com vários embaixadores, embaixadoras de vários países do mundo, dialogando em nome dos estados da Amazônia, não só, portanto, com o governo Biden, também com o governo Biden, mas também com outros governos, e também alianças de empresas. Tivemos a aliança LEAF, que foi recentemente lançada naquele evento liderado pelo presidente Biden, que aglutina governos, mas também aglutina fundos privados, empresas privadas. O que nós temos colocado muito claramente é que a Amazônia não é um problema de polícia, não vai se resolver apenas com polícia ou com repressão. São 30 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam viver.
E para viver, nós precisamos que a bioeconomia não seja uma retórica, seja algo concreto na vida das pessoas. Então, nós não precisamos mais da Amazônia de projetos pilotos. Eles são bons, é importante que eles existam, mas nós precisamos fazer com que os bioprodutos participem de cadeias globais de valor que consigam, portanto, mediante articulação adequada de oferta e demanda, gerar oportunidade de vida para a população da Amazônia. Esse é o caminho de preservação da floresta em pé. Então, se há tanta preocupação de muitos setores mundiais e também brasileiros quanto a isto, é hora de realmente efetivar esses compromissos para poder haver uma contraprestação em relação à prestação dos serviços ambientais e ecossistêmicos que os povos da Amazônia já prestam, em larga medida, neste bioma que é tão precioso para o Brasil e para o mundo. Governador, eu queria falar agora de 2 programas que o senhor está implantando no Maranhão, só para deixar os paulistas, cariocas, mineiros, baianos, pernambucanos, gaúchos, paranaenses, enfim, piauienses, potiguares com inveja. O que é o Expresso Trabalhador? Nós vamos começar agora em outubro, um programa de transporte gratuito para regiões com alta concentração de trabalhadores, trabalhadoras, terem acesso aos seus locais de trabalho gratuitamente. Vamos começar com uma região aqui da nossa capital e vamos estender isso também para os trabalhadores do comércio que trabalham até mais tarde, normalmente em shopping centers. São aqueles trabalhadores, trabalhadoras, comerciários que trabalham até 21 a 22 horas, normalmente. Então, esse expresso vai funcionar de manhã e de tarde numa região de São Luís e à noite nesses locais de concentração desses trabalhadores do comércio para viabilizar o retorno à casa com mais velocidade e também a um custo zero. Então, uma experiência que nós estamos implantando, já estamos com a licitação dos veículos, e eu acho que vai ser um grande sucesso, é um desdobramento do Expresso Metropolitano que nós implantamos já em 2015, logo no começo do governo. Apenas para sublinhar, porque até ao se referir ao custo zero, o senhor, curiosamente, baixou o tom de voz. Estamos falando de tarifa zero. Tarifa zero, exatamente, sim, tarifa zero, não há dúvida. É para a gente morrer de inveja. E o que é, governador, essa generosa iniciativa e absolutamente imprescindível, porque me parece que não seja uma questão para a qual ainda o Brasil esteja olhando com a devida atenção, que é um dos legados desta pandemia terrível de 550 mil vítimas. O que é o Auxílio Cuidar? Nós fizemos, Juca, há alguns meses aqui, a Rede Cuidar, que atende sequelas pós-Covid. Então, nós temos unidades em várias cidades que cuidam especificamente de sequelas físicas e psicológicas da Covid. Desde famílias que perderam parentes, pessoas que perderam amigos, cônjuges, e também crianças, adolescentes que perderam os pais. E da Rede Cuidar nasceu o Auxílio Cuidar, porque identificamos centenas, quiçá milhares. Estamos agora já com a lei aprovada e vamos lançar os editais para que haja o cadastramento, mas nós estimamos que passem no nosso estado de 1.000 órfãos, pessoas que perderam pai, mãe, ou só tinham pai e perderam, só tinha mãe e perderam, chamados órfãos bilaterais. Então, o Auxílio Cuidar é um benefício social aprovado já na Assembleia. Eu enviei o projeto, foi sancionado há uns 10 dias atrás, um valor de R$500 por mês até a criança ou adolescente atingir a maioridade, para que com isso haja um suporte adicional voltado, sobretudo, às atividades educacionais, uma vez que, como você mencionou, a pandemia tem vários passivos, alguns dramaticamente visíveis, 550 mil mortos nesse momento em que estamos conversando, e outros que acabam ficando aí
por serem ainda diagnosticados. A dramaticidade da pandemia ainda não se revelou na sua inteireza. É muito triste dizer isso. É de partir o coração, efetivamente. Deve arrancar lágrimas de todas as pessoas, como eu tenho visto daqui e da colar. Outro dia fizemos uma homenagem aqui a policiais militares falecidos, pessoas que trabalhavam, alguns inclusive pessoalmente próximos a mim, no gabinete militar, e que faleceram jovens, com 45, 50 anos, deixando filhos e filhas, adolescentes, crianças. Recebi aqui as famílias, aqui nesse local que nós estamos conversando, no meu gabinete. E é um quadro, Juca, realmente assim. Eu próprio sou diretamente vítima da pandemia e sofro com isso, e vejo muitos olhares entristecidos, espalhados pela sociedade. Então, os historiadores vão, no futuro, contar até, talvez, com um quadro mais completo do que aquele que nós temos hoje, dessa que é, sem dúvida, uma das passagens mais tristes da história da humanidade. A questão da orfandade é uma questão central e a humanidade já tratou disto durante pós-guerras. Em regra, órfãos que ficaram órfãos de pai, né? Porque as mulheres não iam para a guerra. Hoje, o que nós estamos vendo no Brasil são órfãos de pai e mãe. Governador, infelizmente, nós estamos nos aproximando do final do nosso papo. Eu queria que, rapidamente, o senhor me respondesse a duas questões. A primeira delas, o governo é mais perigoso do que o vírus, razão pela qual é bom que a população vá às ruas? Eu acredito que é importante haver, com a máxima segurança sanitária, as mobilizações que fazem parte da democracia. Friso com os cuidados sanitários, mas acredito que chegamos a uma situação limite até de desabafo social, uma espécie de compressão, de opressão. Essas atitudes do presidente da República de rir, de debochar, de minimizar. Outro dia ele estava imitando uma pessoa sem ar. E isso é tão vergonhoso, isso é tão execrável, que é muito difícil não reagir. E por isso eu considero que é um dever patriótico resistir e se manifestar. E, finalmente, governador, o senhor teria dado ao Lula o conselho de reforçar a segurança pessoal dele? O ex-presidente Lula tem muita experiência, muito mais do que eu, muito conhecimento. Eu fiz uma visita a ele e manifestei essa preocupação. Infelizmente, nós temos setores da vida brasileira que estão muito seduzidos por essas alternativas belicistas. As estatísticas mostram, pessoas comprando verdadeiros arsenais, como se houvesse uma guerra. Pessoas podem comprar 10, 20, 30 armas. O que é isso? Munição. Então, quando você vê legiões e legiões de pessoas se armando, é preciso redobrar os cuidados. É uma questão até estatística, eu diria. Quanto mais armas, quanto mais munições, maior o risco de contendas armadas na esquina, no restaurante, no trânsito, nos lares e, infelizmente, na política. Então, eu próprio tenho tomado esse cuidado, porque vai que, né? Já vimos muita coisa no Brasil e é preciso ter sempre muita seriedade para enfrentar essas adversidades desse extremismo nazifascista que está presente na política brasileira. Governador Flávio Dino, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Você que nos vê sabe que quinta-feira, às 9h30 da noite, estamos no ar na TVT, no canal 44.1 em São Paulo, na TVE da Bahia, às terças-feiras, 9h30 da noite. E lembrando sempre que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,